Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cido e o assunto desta videoaula será sobre o conceito de função. E a habilidade que pretende-se desenvolver ao longo dessa videoaula é a seguinte: compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica. A palavra unívoca quer dizer única. Mas vamos iniciar essa videoaula compreendendo a noção intuitiva de função. Ou seja, função nada mais é do que uma relação de dependência entre duas variáveis. Você poderia me dizer, professor, eu não compreendi essa definição ou essa noção intuitiva. Então vamos pensar no seguinte exemplo, que você vai até uma padaria comprar pães. E eu perguntasse a você, qual o valor que você pagou pelos pães? Você poderia me responder, professor, não sei, porque o valor a ser pago depende da quantidade de pães que eu irei comprar. Então, note, o valor a ser pago depende, então há uma relação de dependência, o valor a ser pago depende da quantidade de pães que você irá comprar. Então, há uma relação de dependência entre o valor e a quantidade de pães. Então, esta é a ideia intuitiva de funções. Vamos pensar em outro exemplo, que você vai até uma feira livre comprar tomates. E eu perguntasse a você, quanto você pagou? Ou qual o valor que você gastou? Você fala, não sei, depende, ou qual o valor que você irá gastar? Você irá me responder, não sei, professor, depende da quantidade de tomates que eu irei comprar. Então, note, o valor a ser pago pelo tomate depende da quantidade que você irá comprar de tomates. Então, esta é uma ideia intuitiva de função, esses dois exemplos. Os exemplos da compra de pães na padaria e de compra de tomate na feira livre. Mas vamos explorar mais esse conceito do ponto de vista matemático a partir da seguinte situação-problema. Vamos ler com atenção. Uma operadora telefônica oferece 2 planos mensais para os seus clientes. O plano A, o cliente paga R$ 25 fixos mais 50 centavos por minuto falado. No plano B, o cliente paga R$ 10 fixos mais 80 centavos por minuto falado. E você poderia dizer, ou poderia me perguntar, qual o plano que mais compensa? Não sei, depende do valor que você, ou depende da quantidade de minutos, melhor dizendo, que você irá utilizar. Então vamos pensar na seguinte representação algébrica. Plano A, qual é a variável? É o valor da conta. Qual é a outra variável? Minutos falados, que nós estamos chamando de x. Então, o valor depende do x, ou seja, o valor é uma função de x. E nós podemos representar algebricamente da seguinte maneira: valor igual a 25 mais 0,5 que multiplica x. Ou seja, no plano A, qual o valor a ser pago? É uma quantia fixa de R$ 25 mais 50 centavos por minuto falado. Esta é uma expressão algébrica que pode ser representada da seguinte maneira: como o valor ele depende de x, então a gente diz que o valor está em função de x. Nós podemos representar este valor por f de x. E esta função ela poderia ser escrita também da seguinte forma: f de x, que significa o valor, é igual a 25 mais 0,50, que multiplica x, ou 0,5, porque o zero depois da vírgula, nós podemos desprezar esse zero depois do número 5. Vamos ver agora a expressão algébrica do plano B. Então, qual a variável? Valor a ser pago pela conta no plano B, que nós estamos representando pela letra V. Qual é a outra variável? Minutos falados, que nós estamos representando por x. Então, se eu perguntasse a você, qual é o valor que você pagaria no plano B? Então, o valor depende da quantidade x, que serão os minutos utilizados mensalmente.
podemos representar algebricamente da seguinte maneira. O valor a ser pago no plano B é igual a 10 mais 0,80, eu coloquei 80, mas você poderia colocar apenas 0,8 aqui, que multiplica x. Esta é a expressão algébrica. Como esse valor ele está em função de x, nós poderíamos representar f de x. F de x significa que este valor é uma função de x, que vai ser igual a 10 mais 0,8 vezes x. Note que aqui eu não coloquei esse zero depois do 8. Você pode desprezar, como foi desprezado aqui no 0,5. Então, nós estamos aqui aprendendo a representar algebricamente uma função. As variáveis aqui que estão em questão é o valor da conta, a quantidade de minutos. O valor da conta depende da quantidade de minutos. Quando eu falo depende, então há uma relação de dependência entre essas duas variáveis. Vamos pensar em outros exemplos. Aqui eu repeti a expressão algébrica do plano A e a expressão algébrica do plano B. Então vamos pensar na seguinte hipótese agora. Se uma pessoa utilizar em média 100 minutos mensais, qual plano será mais vantajoso? Então agora nós vamos fazer cálculo. Por isso que essa representação algébrica nos ajuda. Nos ajuda agora nos cálculos. Então, plano A. O valor é R$ 25,00 mais 0,5 mais 0,5 x, ou seja, 0,5 multiplicado pelos minutos falados. Então, o valor vai ser igual a 25 mais 0,5, que multiplica a quantidade de minutos falados, é 100. Então, no lugar de x, substituo por 100. 0,5 vezes 100, 50. E 25 mais 50, 75. Portanto, falar 100 minutos no plano A significa ter uma conta mensal de R$ 75,00. Mas vamos ver isso para o plano B. Plano B. A função o valor é R$ 10,00 fixos, mais 80 centavos por minuto falado, que nós estamos denominando de x. Então, vou trocar o x por 100. Então, 0,8 que multiplica 100, 80. 10 mais 80, 90. Então, falar 100 minutos no plano B significa pagar uma conta mensal de R$ 90,00. Então, neste caso, qual plano é mais vantajoso para uma pessoa que fala em média 100 minutos mensais? Seria o plano A mais vantajoso, onde o valor da conta seria menor. Mas vamos explorar agora mais uma outra situação. Se uma pessoa utilizar em média 40 minutos mensais, qual plano será mais vantajoso? Vamos repetir o mesmo raciocínio. Plano A é R$ 25,00 mais 50 centavos por minuto falado. Então, o valor do plano A seria R$ 25,00 mais 50 centavos multiplicado por 40, porque a pessoa está falando 40 minutos. Multiplicando 0,5 por 40, nós teríamos 20. Portanto, 25 mais 20, 45 minutos. Então, R$ 45,00, melhor dizendo. Então, se uma pessoa falar 40 minutos no plano A, ela gasta mensalmente R$ 45,00. Vamos ver o que acontece no plano B. O valor do plano B é R$ 10,00 mais 80 centavos por minuto falado, pela quantidade de minutos falados. Como nós falamos 40 minutos, vou trocar x por 40. Multiplicando 0,8 por 40, 32. E 10 mais 32, R$ 42,00. Então, neste caso, qual é o plano mais vantajoso? Quando eu digo neste caso, é uma pessoa que fala 40 minutos mensais. O plano mais vantajoso nesse caso agora seria o plano B. Mas ainda vamos continuar explorando a situação. Vamos imaginar que eu quisesse saber, para pagar o mesmo valor nos dois planos, quantos minutos devem ser utilizados. Então, aqui eu coloquei as expressões algébricas novamente dos dois planos para a gente não perder de vista, né? Plano A, R$ 25,00 mais 50 centavos por pela quantidade de minutos falados. Plano B, R$ 10,00 fixos mais 0,8 multiplicado pela quantidade de minutos falados em média. Mas a pergunta é, eu quero saber o seguinte,
Quantos minutos a pessoa deve falar para que a conta seja igual nos dois planos? Então, o que eu estou pedindo aqui? Eu estou pedindo quando o plano A for igual ao plano B. Então, nós vamos igualar, nesse caso, as duas expressões algébricas. Plano A, R$ 25,00 mais 50 centavos pela quantidade de minutos falados. Deve ser igual ao plano B, R$ 10,00 mais 0,8, que multiplica os minutos falados. E aqui nós temos a famosa equação do primeiro grau. Então, vamos passar x para o lado de x e número para o lado de números. Então, observe, eu vou trazer o 0,5 para o lado do 0,8. Então, 0,8x, estou mudando ele de lado, então, menos 0,5x, igual, e vou passar o 10 para o lado do 25. Então, será 25 menos 10. Lembrando que quando eu estou trocando de lado, eu troco também as operações. Quem é positivo passa a ser negativo, de uma maneira mais simples, né? Operando agora, fazendo a operação 0,8x menos 0,5x, 0,3x. 25 menos 10, 15. Como o número acompanha uma letra, e toda vez que o número acompanha esta letra, ele está multiplicando, então o 0,3 vai passar para o lado do 0,20, para o lado do 15, dividindo. Conclusão. Ao fazer a divisão de 15 por 0,3, nós vamos obter que x é igual a 50 minutos. O que significa? Se uma pessoa falar, em média, 50 minutos por mês, tanto faz o plano A ou o plano B, que ela vai pagar sempre o mesmo valor. E você pode até verificar se isso de fato acontece. Então, aqui a pergunta era, né? Para pagar o mesmo valor nos dois planos, quantos minutos devem ser utilizados? Então, a pergunta é, quando o plano A é igual ao plano B? Ou seja, igualei as duas expressões algébricas e resolvi a equação de primeiro grau e cheguei à conclusão que se uma pessoa falar, em média, 50 minutos, tanto faz o plano A ou o plano B. Mas nós podemos representar essas duas funções ainda graficamente. E a representação gráfica dessas duas funções seria a seguinte. Nesse eixo, nós teríamos a quantidade de minutos falados. No eixo vertical, no eixo horizontal, nós teríamos a quantidade de minutos falados. E no eixo horizontal, nós teríamos o valor a ser pago. Então, repetindo, no eixo horizontal, quantidade de minutos falados. No eixo vertical, valor a ser pago. E você pode observar a representação. A linha vermelha representa o plano B e a linha preta representa o plano A. E essas linhas, elas se cruzam em um determinado valor. Observe, olhando para cá, é 50 minutos. E nesses 50 minutos, a pessoa vai pagar R$50. Então, este ponto de cruzamento dessas duas retas, que representa as duas funções, tem um significado. Qual é o significado onde essas duas retas se cruzam? É onde a quantidade de minutos vai indicar que os dois planos, a conta dos dois planos será a mesma, tanto do plano A quanto do plano B. Então, isto indica, esse ponto de cruzamento indica os 50 minutos que nós acabamos de determinar. Quer dizer, elas se cruzam no ponto que há em comum, onde as duas contas terão o mesmo valor. Esse conceito de função, para a gente finalizar essa videoaula, é importantíssimo na matemática. Portanto, é importante que você reveja, observe bem os exemplos e tente construir outros contextos onde o conceito da função esteja presente. Bom estudo! Se você gostou da videoaula, deixe um like e se inscreva no canal para você ser notificado sempre que eu publicar ou que eu postar uma nova videoaula. Até breve!